Então vamos começar a nossa aula de número 37. Essa aula é a continuação da aula 36, tá? Onde na aula 36 eu analisei um exercício, um exemplo que usa uma estrutura repetitiva junto com uma estrutura condicional, tudo bem? E agora a gente vai implementar isso no Lazarus, tudo bem? Então, essa vai ser a nossa aula de número 37, né? Essa aqui vai ser a nossa aula de número 37. Essa é a nossa aula de número 37 do quê? Do Lazarus Pascal, ok? Hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 19/7/2020. E agora são 10 horas e 35 minutos. Então vamos começar, tá? Então nós vamos implementar o nosso exemplo, né? Nós vamos implementar, né? Então, vamos criar o nosso exemplo no Lazarus, criar o exemplo no Lazarus. Então vamos lá. Vamos minimizar aqui. Eu vou abrir o Lazarus, ok? Tá? E aí a gente vai colocar isso na prática agora. Então eu vou... Não tem nada aberto, vou em novo, vou começar um programinha aqui, tá? Eu já vou salvar. Esse daqui vai ser o meu exemplo. Esse aqui vai ser meu exemplo da aula 36. 36? Não, essa aqui é 37. Tá? Salvei. Então, o que nós vamos fazer? Vamos lá. Vamos criar as variáveis necessárias, né? Então, vamos lá. Var. Então, quais são as variáveis necessárias? Eu vou criar uma variável opção do tipo integer, para que ele possa escolher entre 1, 2, 3 e 4, como nós tínhamos analisado no exercício anterior. Deixa eu só abrir aqui o Paint da aula 30. Abrir. Aqui, foi da aula 36, né? Vamos só dar uma olhadinha. Então, o que nós vamos precisar aqui? Ó? Ele vai variar entre 1, 2, 3 e 4. Eu vou criar essa variável op e vou criar uma variável loop também. Então, vamos lá. Eu vou criar uma variável loop que vai ser do tipo boolean. Ok? Eu vou precisar também, aqui nós vimos, ó, eu vou precisar aqui para o quadrado, eu vou precisar da variável lado e a variável área. A variável área vai estar em todos, então eu vou criar só uma vez. Então, eu vou criar a minha variável área, que vai ser do tipo double. Aí eu vou para o quadrado, eu vou criar a variável lado, que também vai ser do tipo double. Ok? Para o retângulo, eu vou precisar de uma variável largura e uma variável comprimento. Então, eu venho aqui, largura, também do tipo double, e comprimento, também do tipo double, ok? Aí, aqui para o triângulo, eu vou precisar a base e a altura. Então, vamos lá. Então, eu vou criar aqui uma variável base, do tipo double, e aqui uma variável altura, também do tipo double. Tá. Então, eu acho que Então, eu criei... Eu preciso dessa variável opção, que vai ser 1, 2, 3 ou 4. Eu preciso dessa variável loop, que vai definir se ele vai fazer ou não o loop. E das variáveis lado para o quadrado, largura e comprimento para o retângulo, base e altura para o triângulo e a variável área, ok? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou inicializar essas variáveis. Então, vamos lá. Vamos lá. Op, eu vou inicializá-la com 0. A variável loop, eu vou inicializar ela com false, ou falso, ok?
a variável. E as demais variáveis eu vou inicializar elas todas com 0. Então, área é 0. Lado é 0. Comprimento vai ser 0. Largura vai ser 0. Base vai ser 0 também. E altura também 0. Ok. Tá. Bom, analisando a ideia do programa, qual é? Eu começo exibindo um menu onde eu apresento as opções que ele tem. 1, 2, 3 e 4, né? Então, eu começo exibindo um menu. Então, vamos lá. Vou começar. Só que isso daqui já está dentro da estrutura repetitiva. Então, vou começar um repeat. Ok? Ele já me colocou aqui. Qual é a condição? A condição é que a variável loop seja falsa. Então, loop, tá? Aqui eu posso colocar assim, ó. Posso, tá? Mas eu bastava eu deixar assim. Mas eu vou colocar. Tá? Ou seja, deixar bem explícito. Então eu vou colocar ali verdadeiro. Ou seja, ele vai ficar dentro do loop. Eu vou ter que falar que tem que ser falso, ok? Então eu tenho aqui, já criei meu loop, tá? Então ele vai ficar aqui dentro desse loop. Na hora que ele sair do loop, eu já vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui ao fim do programa. E aqui, para ele pressionar uma tecla. Ok? Muito bem. Então ele vai ficar aqui dentro desse loop, tá? Eternamente, porque ele está falso e ele fica fazendo enquanto é falso. Bom, vamos apresentar então agora o menu com as opções que vai ter. Este programa calcula a área de figuras geométricas. Ok? Right line, né? Então vamos lá, vamos dar as opções. Digite 1 para calcular a área de um quadrado. Ok? Então, ele vai digitar 1 para calcular a área de um quadrado. 2 para o retângulo, 3 e 4. Então, aqui 2, 3 e 4. E o que vai mudar aqui? Aqui vai ser retângulo. Aqui, triângulo. E aqui para calcular, ele não vai calcular nada aqui não. Aqui ele vai sair do programa, para sair do programa. Então ele vai me digitar 4, tá bom? E aí eu vou ler a opção do usuário. Qual é a sua opção? Tá? Então ele vai ler a opção dele. Se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3 ou se vai ser 4. Tá bom? Aí, nós vamos começar um case. Tá? Nós vamos começar o case. E qual vai ser a função do case nessa história? A função do case vai ser verificar se a pessoa escolheu 1, 2, 3 ou 4. Dependendo da opção que a pessoa escolheu, ele vai fazer determinadas coisas. Então, vamos lá. Então, vamos começar aqui, ó. Case, op, tá? Já colocou aqui, né? Então, por exemplo, se for 1,
Se for 2, se for 3 ou se for 4, ok? Então, vamos arrumar isso aqui. Tirar isso aqui, beleza. Então, 1, 2, 3 ou 4. Então, é isso daqui, ó, né? Se for 1, 2, 3 ou 4. Então, aqui tem o meu case, ele vai avaliar a opção. Se a opção for 1, se a opção for 2, se a opção for 3 ou se a opção for 4. Ok? Então, tá aí. E aqui, e se ele digitar qualquer outra coisa? Se ele digitar qualquer outra coisa, vai ter um else. Tá? Então, tá aqui, ó. 1, 2, 3 ou 4. Então, vamos lá. Se case for 1, cada um deles vai ter um begin end. Tá? Então, eu vou colocar um begin end para esse daqui, um begin end para esse daqui, um begin end para esse, um begin end para esse e um begin end para esse. Olha lá. Então, ficou como? Ó. Tá aqui, né? Ó. Begin end. E aqui, begin end, ok? Então, olha só, ele vai ter o case. Se a pessoa optar por 1, vai fazer isso. Se ela optar por 2, vai fazer isso. Se ela optar por 3, vai fazer isso. 4 ou else. Ou seja, se ele não digitar nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, quer dizer que ele digitou qualquer outra coisa. Então, vou mandar uma mensagem aqui para ele. Favor, digitar uma opção válida. Só isso, ok? Eu vou até tirar esse daqui e vou colocar esse daqui aqui. Tá bom? Tá aí, ó. Por favor, digitar uma opção válida. Então, vamos começar pelo 1. Quem é o 1? O 1 é calcular a área de um quadrado. O que eu vou precisar? Eu vou precisar saber o lado. Tá? Então, eu vou precisar saber o lado para calcular a área. Então, venho aqui. Vamos lá. Digite o valor do lado do quadrado. E aí, depois que eu souber o lado, se eu souber o lado, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área, que vai ser lado vezes lado. Ok? Então, eu vou colocar área, lado, vezes lado. E aí, eu vou exibir o resultado, né? Vou calcular, calculei, pedi para a pessoa digitar o valor do lado, fiz o cálculo e agora eu vou exibir a área. Então, vamos lá. Então, o valor da área do quadrado é Estou deixando duas casas decimais, tá? Beleza. Então, tá aí, ó. E qual é o 4? Vamos fazer o 4 já. Então, eu tenho o número 1. Ele vai digitar isso, vai fazer isso. Vamos ver o 4. O que acontece no 4? No 4, eu simplesmente vou pegar essa variável loop, que está como verdadeira, e vou passar ela para falso. Então, eu vou pegar isso daqui, ó. Eu vou mandar uma mensagem. Vou mandar uma mensagem. Entendi, você deseja sair. Deseja sair do programa. Não estou perguntando, estou afirmando. Programa. Ok? Então, tá aí, ó. Entendi, você deseja sair do programa e vai sair, né? Para ele sair, o que tem que acontecer? A variável loop, ela tem que ser igual a false. Ou seja, ele vai vir aqui, ó.
Loop é falso? Se falso é igual a falso é, então é verdadeiro. E ele, quando é verdadeiro, ele sai da estrutura. Ele só fica repetindo essa estrutura aqui, repetitiva, enquanto for falso. Ok? Tudo bem? Então tá aí, ó, entendi. Agora vamos fazer quem? Nós vamos fazer o número 2. Quem é o número 2? O número 2 aqui é achar a área de um retângulo. O que eu preciso para achar a área de um retângulo? Eu preciso ler o valor da largura, ler o valor do comprimento, achar a área, leio o valor da largura, leio o valor do comprimento, calculo a área e mostro o resultado. Certo? Então, eu preciso ler a largura, ler o comprimento, fazer o cálculo e exibir o resultado. Então, vamos lá. Vamos começar lendo a largura e o comprimento e fazendo o cálculo. Vamos lá. Então, vou pegar isso aqui que já está pronto e vou trazer para cá. Digite o valor do lado, não. Digite o valor da largura. Digite o valor da largura do retângulo, ok? Digite o valor da largura do retângulo. E aí aqui, o que eu vou ler? Eu vou ler largura. Aí eu vou precisar ler também o valor do comprimento. Digite o valor do comprimento. Ok? E aqui embaixo fica o quê? Comprimento. Aqui, qual é a fórmula? A fórmula, se a gente ler, é largura vezes comprimento. Então, eu vou colocar aqui, ó. Largura vezes o quê? Comprimento. Ok? E o que eu vou mostrar na saída? Eu vou mostrar o valor da área. Tá bom? Então, eu terminei já o item 2. Vamos fazer o item 3 agora. Eu vou copiar tudo isso daqui e vou trazer para cá. O que é o item 3? O item 3 ele vai fazer a área de um triângulo. Como que é a área de um triângulo? A área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, eu vou precisar... Quem que eu vou precisar ler? Eu vou precisar ler o valor da base, preciso ler o valor da altura, fazer o cálculo, que é base vezes altura dividido por 2, e exibir o valor da área. Então, vamos lá. Então, digite o valor da base do quem? Do triângulo. Digite o valor da altura de quem? Do triângulo. E aí, aqui é o quê? Aqui é base, aqui é a altura. E aqui eu vou fazer a minha fórmula. Qual vai ser a minha fórmula? A fórmula é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Então, vai ficar base vezes altura dividido por 2. E aqui eu vou exibir o valor da área. Só que aqui, ó, se a gente for olhar no número 1, o valor da área do quadrado. Do número 2, o valor da área do retângulo. E do número 3, do triângulo. Triângulo. Ok? Então, eu acho que está tudo certinho. Era isso que eu queria fazer. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos apertar o F9. E aí já tem um errinho aqui, porque eu esqueci de colocar um ponto e vírgula aqui. Aperto F9 de novo. Opa, sucesso. Vou aumentar isso daqui. Vou mudar a cor. Aí eu vou colocar, tela de fundo, eu vou colocar um vermelho escuro. O texto da tela eu vou colocar branco. A minha fonte eu vou colocar tamanho 36. Tá aí, ó. Qual é a sua opção? A minha opção vai ser 1, 2, 3 ou 4. Eu vou colocar 6. Este programa calcula a área de figuras geométricas. Digite 1, 2, 3 ou 4. Então, eu vou digitar 4 para sair. Vamos ver se sai. Entendi. Você deseja sair do programa. Fim do programa. Pressione uma tecla para finalizar. Beleza. Então, tá aí, ó. Vamos começar agora a testar as nossas opções. Então, por exemplo, para o quadrado,
Se eu digitar 3, eu tenho que achar 9. Se eu digitar 5, eu tenho que achar 25. Então, vamos lá. F9. Vou colocar a opção do quadrado, que é 1. Vou digitar 3. E ele deu 9. De novo, eu vou digitar... Quanto agora? Vou digitar 5. E eu tenho que obter 25, ok? Vou sair... que eu não quero que aconteça isso. Na hora que de ler o valor, aqui o quadrado, aqui ó, digite o valor do lado do quadrado. Eu quero que ele leia na mesma linha, então é right. Digite o valor da largura, right, aqui, right, aqui, right e aqui, right. Vou apertar o F9 de novo, ok? Então, vamos lá. O quadrado 1, 3, 29, perfeito. 1, 5 agora, 25. Achou? Apareceu 25? Sim. Agora, vamos ver para o retângulo. Vamos ver o retângulo. Então, aqui, ó. O retângulo, se eu colocar 3 e 4, eu vou obter 12. Se eu colocar 7 e 8, eu obtenho 56. Então, eu vou colocar 3 e 4 primeiro. 2, 3 na largura, 4 no comprimento. Achei 12, ok? E se eu colocar 7 e 8, então vamos lá. 2, 7 e 8, eu vou obter quanto? 56. Perfeito. Vamos para o triângulo agora. O triângulo... Se eu colocar 12 e 10, eu tenho que achar 60. Se eu colocar 28, eu tenho que achar 80. Então, vamos começar com 12 e 10. Triângulo é o número 3. Vou colocar 12 para a base e 10 para a altura, 60. Perfeito. De novo, agora eu vou colocar 28. 28, opção 3. 20 de base, 8 de altura. Dá 80. E se eu colocar, por exemplo, qualquer outra coisa, por exemplo, 9? Não tem 9, então... Olha lá, a favor de digitar uma opção válida. Digito 7. Não é uma opção válida. Se eu digitar FF... Opa! Aí ele vai dar um probleminha que eu vou explicar mais para frente como resolver esse probleminha aqui. Então, vamos finalizar o nosso programa. Interromper. Ok? Tá bom? Então, esse daqui é o nosso programinha. Tá bom? Vamos lá. Cadê aqui? Que eu não estou vendo nada. Tá? Vamos para o Lazarus. Vou interromper. Vou executar, ó. Tá aí. Então, nesse programinha, eu usei a estrutura repetitiva, repeat until, onde eu utilizo ele para fazer pelo menos uma vez, ou seja, ele vai fazer pelo menos uma vez. Ó, ele mostrou esse menu pelo menos uma vez, porque eu já posso digitar 4, e aí ele termina o programa. Tá? Então, mas pelo menos uma vez ele mostrou isso. Tá? Agora, ele vai executar pelo menos uma vez. Então, se eu digitar 4, o que acontece? Ele faz enquanto é falso. 4 é igual a 4? Aí ele vai sair. Mas se eu digitar 1, 2 ou 3, como eu estou testando para o 4, a condição se torna falsa. Então, ele vai ficar dentro do loop. Ok? Tudo bem? Então, vamos sair e vamos terminando essa aula por aqui. Até a próxima.